Bom dia, pessoal. Paz e graça do nosso Senhor na nossa vida. Feliz sábado para todos, aonde estiver. E vamos fazer mais um estudo da Palavra de Deus, né? Vamos fazer aqui um estudo hoje diferenciado, né? 7 pecados. 7 pecados que dominam o mundo antes da volta de Jesus. Não só tem esses 7, tem mais. Mas vamos falar os mais cruciais no nosso tempo, tá bom? Que Jesus deixou para nós. Tá certo? Para a gente tomar cuidado, tá? É importante que você saiba, tá isso? E se afaste, né? Para não praticá-lo, para não praticar esses pecados. Vamos falar de 7 aqui, tá bom? Primeiro vamos agradecer a Deus o dia que Ele nos deu, o pão de cada dia, esse sábado maravilhoso que Deus nos deu, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pelo teu santo dia, abençoado e santificado pelo Senhor, teu santo sábado, Senhor. Obrigado por o Senhor deixar para nós também esse dia de descanso. Glória te damos, Senhor, pelas tuas maravilhas, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem concedido a mim e todos os meus irmãos e minhas irmãs, onde eles estiverem, escutando tuas santas palavras. Fortalece a cada um deles, principalmente essas pessoas que estão passando por tribulações, doenças, nos hospitais, nas guerras, Senhor. Bota a tua mão poderosa sobre as pessoas que necessitam de vossa ajuda. Nós sabemos que o Senhor é bondoso, maravilhoso e nunca se esqueceu de nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos também pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. E nós te pedimos, Senhor, e rogamos e imploramos que o Senhor volte logo, para acabar com a dureza do coração do ser humano, dos líderes mundiais que faz o povo sofrer. Vem, Senhor Jesus, bendito seja o dia da sua volta. Estamos te aguardando e ansioso para ver o Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo, desses 7 pecados que não devemos cometer. Em nome de Jesus, que o Senhor abra a mente e o coração dos meus irmãos e minhas irmãs onde estiver, com o poder do Espírito Santo, para nós andar no caminho da luz. Amém. Muito bem, queridos, 7 pecados que dominam o mundo antes da volta de Jesus e que nós devemos saber para não praticá-los, tá bom? Vamos lá, primeiro pecado, a ingratidão. A ingratidão é uma coisa muito ruim na vida do ser humano, queridos. Isso assola o mundo no dia de hoje. A ingratidão, tá? A Bíblia nos ensina que o coração humano é naturalmente enganoso, a Bíblia fala, e corrupto também, tá? E a ingratidão é uma manifestação de tudo isso. Jeremias 17, vamos ler aqui Jeremias 17, versículo 9 e 10, está escrito assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração, e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo
os frutos das suas ações. Deus conhece os seus pensamentos antes de você pensar. Sendo a falta de reconhecimento por aqueles que nos beneficiam ou nos beneficiaram, quantas vezes você agradeceu a Deus hoje por alguma coisa? Fala para mim. Quantas vezes você já agradeceu a Deus hoje por alguma coisa? Em quantas vezes você expressou a gratidão, né? E a íntima, né? Ou a última, vamos dizer assim, pessoa que te ajudou. Uma pessoa íntima ou a última pessoa que te ajudou. Você expressou essa gratidão a essa pessoa? Tá? Quando alguém se torna ingrato, é apenas questão de tempo, até que ele esqueça quem o ajudou. Uma pessoa ingrata é assim. Passa um tempinho, ele já esqueceu quem ajudou ele. Ele já não lembra mais. Você entende? E às vezes chega até a ignorar que a pessoa não ajudou. É assim que é o ser humano. Que nem Deus falou aqui em Jeremias. Enganoso é o coração do ser humano. Queridos, quando alguém se torna ingrato, é apenas questão de tempo, até que ele esqueça quem o ajudou a alcançar as suas conquistas, em algum trabalho, seja no que for. Infelizmente, vemos aí, infelizmente nós vemos muitas pessoas assim, né? Muitas pessoas hoje que recebem dons e talentos, tem muitas pessoas assim que recebem dons e talentos, são abençoados com a saúde, com a paz e bens materiais, muitas pessoas assim, mas não reconhecem a mão de Deus, tá? E não expressa gratidão por tudo o que receberam ou que recebem. Isso é mostrado, né, num episódio em que Jesus curou 10 leprosos. Lembra disso? Jesus curou 10 leprosos. Mas apenas um voltou para agradecê-lo, surpreendendo Jesus com a falta de gratidão. Está lá no livro de Lucas. Você pode ver no livro de Lucas isso aí. Tá? Lucas capítulo 17, versículo 11 e até o versículo 18. Está assim, ó. E caminhando para Jerusalém, né, passava Jesus, pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus, caminhando para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, né, e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, seria-lhe ao encontro 10 leprosos. Foram até o encontro dele, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem vos voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, Jesus afirmou. Veja, queridos.
e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso surpreendeu muito Jesus, sendo a falta de reconhecimento por aqueles que não beneficiaram ou se beneficiaram, né? Dos que nos beneficiaram. Quantas vezes você agradeceu a Deus? Quantas vezes? Hoje por alguma coisa. Quantas vezes? Hein, queridos? Meu irmão, dos outros, né? Dos 10, só um voltou, 9 não. É importante destacar que aqueles homens, os 9, eram um dos povos considerados inferior pelos judeus. Isso nos ensina que até um daqueles ali, né? Jesus voltou para agradecê-lo e surpreendendo Jesus com a falta da gratidão deles, dos outros 9 que não voltaram. E é importante destacar que aquele homem que voltou era um dos povos considerado inferior pelos judeus. Isso nos ensina que até mesmo aqueles que foram salvos por Jesus podem cair no erro de não reconhecer o amor e a misericórdia de Deus. Se o próprio Deus curou eles da lepra, tu imagina hoje como que é o ser humano, queridos. Povo ingrato, povo reclamão, povo que murmura, povo que condena. Portanto, lembre-se diariamente do grande trabalho que Deus fez em sua vida e seja profundamente grato, queridos. Alguma coisa Deus já fez na sua vida. Segundo pecado, a ganância. Isso é um pecado terrível também. Também conhecido como amor pelo dinheiro, da ganância. Falada por Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6. Paulo falou isso em Timóteo, capítulo 6. Vamos dar uma olhada aqui. Paulo foi fundamental aqui no livro de Timóteo, quando ele falou isso aqui, ó. Né? Paulo, né, 6. Estou aqui já, versículo 6, capítulo 6 de 1 Timóteo, o versículo, vamos ler o 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, Paulo falou. E alguns, nessa cobiça, se desviam até da fé, e a si mesmos se tornaram como muitas dores, se atormentaram com muitas dores. O apóstolo alerta que amar mais o dinheiro do que tudo é a causa de muitos problemas, de muitas dores. A ganância. Essa ganância fez com que as pessoas, né, isso é, algumas abandonassem a sua própria fé e se machucassem e sofressem muito pela ganância. Judas também foi pela ganância, quando viu aquelas moedas de prata, 40 moedas de prata. Ao trair Jesus. Você já parou para ver a gratidade de crimes, a quantidade de crimes? Você já parou para ver a quantidade de crimes cometidos diariamente por causa do dinheiro e por causa do poder? Você já parou para pensar nisso?
fraudes, roubos, assassinatos, guerras, lares destruídos, sonhos acabados, são algumas das desgraças da ganância, queridos. Dá um like, dá um joinha, compartilha. @João Celestino 3074. Compartilhe isso com as pessoas. Mas, no entanto, o problema não está no dinheiro, sabia? Em si mesmo. O problema não está no dinheiro em si mesmo, mas sim na obsessão por bens materiais das pessoas. Hoje em dia, muitas pessoas com muito dinheiro enfrentam problemas de saúde mental, sabia? Com depressão e até ataques de pânico, devido ao desejo por ter mais e mais riquezas. Tem pessoas que têm até infarto e morrem. Por isso, é importante que esse alerta seja dado para todas as igrejas de Deus, para todo o povo de Deus. A ganância, tá? É importante o alerta. Se o dinheiro se torna prioridade na sua vida, meu irmão, a fé deixa de existir em você. Ela fica de lado. Se o dinheiro se tornar prioridade na sua vida. Não é o dinheiro que tem que te controlar, é você que tem que controlar o dinheiro. Deus não é contra quem tem muito dinheiro, queridos. Mas geralmente os que têm mais dinheiro são os mais gananciosos. Porque quer mais e pisa nas pessoas ainda. Entendeu? Terceiro pecado. Nós já falamos da ganância, já falamos aqui da ingratidão. E o terceiro, a imoralidade. Uau! Esse é para pegar mesmo. Nos tempos de hoje, então, a imoralidade, que é uma falta de santidade que tem se espalhado pelo mundo nos últimos dias antes da volta de Jesus. A imoralidade. Não é necessário explicar muito sobre isso, tá certo? Não é necessário explicar muito sobre isso, sabe? Basta observar aí as redes sociais, onde cenas de sensualidade, sexualidade também, estão cada vez mais presentes. Hoje em dia, existem aplicativos onde pessoas pagam por conteúdo sexual. Tá aí. Isso vem crescendo, cada vez mais, entre os homens e mulheres, expondo o seu próprio corpo para ganhar dinheiro. E são os mais acessados, disparado, meu irmão, na internet. Disparado. O conteúdo da palavra de Deus que eu estou falando aqui, poucas pessoas dão like, poucas pessoas se inscrevem no canal. É só você acessar lá, @João Celestino 3074, você entra todo dia, dá um toquinho no sininho aí para ter conteúdo direto, compartilhar com as pessoas. Ninguém dá muito acesso a isso. Ninguém se inscreve no canal, é poucas pessoas. Mas Jesus, você viu, ele vai cobrar tudo das pessoas. Ele vai falar, mostrar para você, falar assim, o João, e mostrando para você o que eu deixei escrito. E você não quis saber. As mulheres hoje se expondo super peladas na rede social para ganhar like, para ganhar
e ganha muito dinheiro, queridos. Quem dera que eu ganhasse todo esse dinheiro que as pessoas ganham, eu ia ajudar o Hospital do Câncer, que está precisando de aparelho lá, o Hospital Dr. Arnaldo, o primeiro hospital do câncer de São Paulo. Ajudar a Santa Casa, onde tem milhões de pessoas precisando de cirurgia. Queridos, isso vem acontecendo entre homens e mulheres, expondo seus próprios corpos para ganhar muito dinheiro. Hoje você vê programas de televisão que incentiva até o adultério. E o que mais, né? O que é mais preocupante com isso, essa que é a verdade, é tudo que considera, né? As pessoas consideram tudo isso hoje normal. Isso é o mais preocupante. As novelas que ficam ensinando as mulheres a trair o marido, contando mentiras que a pessoa aprende como mentir, um adultério generalizado, as crianças vendo, desenhos de demônios, desenho que mostra que o dragão é bonzinho. Você vê programas de televisão aí diariamente com isso, hoje em dia. Porém, é uma ofensa, sabe quem? A Deus, queridos. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Livro de 1 Coríntios. Desculpa aqui. Livro de 1 Coríntios. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Livro de 1 Coríntios. Né? Vamos ver. Capítulo 6, versículos 18 e 20. Deus fala isso. Fugir da impureza. 1 Coríntios 6. Paulo está dizendo aqui, ó, que Deus manda ele escrever. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer e fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A imoralidade está disparada na terra. Sem falar nas praias, né? Que tem praia de nudismo, e tem praia de mulheres com roupas sensuais na praia, de biquíni, fio dental e tudo mais. Seminua. Homens também. Mulheres que se diz cristã dentro da igreja andam com vestido arrochado, desenhando o corpo dela todo, mostrando as partes íntimas dela toda. E se diz cristã dentro da igreja. A imoralidade, queridos, dentro da própria igreja de Deus. Deus está de olho em tudo. Anda com calças legs, apertada, arrochada, para mostrar o corpo para os homens ficar desejando. E às vezes até os próprios irmãos da igreja, porque está vendo? A imoralidade, queridos, cresceu. Não só nas ruas, mas dentro da casa de Deus também. Mulheres usando shorts curtíssimo. Hoje os homens usam short no joelho e as mulheres usam lá em cima. Para mostrar as partes íntimas. Queridos, para viver em comunhão com Cristo e reinarmos com Ele, né? Reinar com Jesus eternamente, é essencial que reconhecemos nossos pecados, viu? E nos arrependemos. E busquemos uma vida de santidade. Jesus falou, seja santo porque eu sou santo. Desse jeito aí, você acha que vai entrar no reino de Deus?
E se Jesus pegar você na praia, vestida daquele jeito, você vai entrar? Porque não tem hora para ele voltar. Você vai entrar, aí você tem que pegar com um short daquele jeito, ou com uma roupa desse jeito na casa do Senhor. Temos que negar ao nosso próprio eu. Esse é o primeiro passo, queridos. Não é porque o mundo anda que você tem que andar do jeito que o mundo anda. Você tem que andar do jeito que Jesus mandou, se você quiser ter uma vida eterna. Agora fica fingindo que anda com a Bíblia na mão, andando desse jeito na casa do Senhor. Mulheres que trocam de marido mais do que roupa íntima. E ninguém quer falar isso, por quê? Nós estamos falando de 7 pecados só. Tu imagina os outros. Quarto pecado que vamos falar é a blasfêmia. E como tem, viu? É um pecado mais sério que alguém pode cometer, queridos. Infelizmente, vamos ver isso constantemente em diversos meios, tá? Como novelas, filmes, séries, músicas e até mesmo na internet. Blasfêmias. Vamos refletir sobre a palavra de Deus no livro de Mateus. Abra aí sua Bíblia no livro de Mateus 12. Vamos ver aqui o verso 31 e 32. Estou aqui em Mateus já 12, verso 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. É o que mais acontece. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser isso perdoado, mas será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Deus te prometeu novo céu e nova terra. Blasfêmia envolve falar mal, amaldiçoar, ofender, tá? Espalhar mentiras. Sabemos que os fariseus frequentemente faziam isso contra Jesus, queridos. No entanto, Jesus ensinou que até mesmo essas ações poderiam ser perdoadas. Eles faziam tudo isso. Mas Jesus ensinou aqui para nós que até mesmo essas ofensas aí ele pode perdoar, se a pessoa pedir perdão e confessar os seus pecados. Mas o perigo maior seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus afirma aqui. Porque ele está presente para convencer as pessoas do pecado do juízo, levando-as a arrependimento e à salvação. Deus perdoa até suas blasfêmias, que nem ele perdoou até os judeus. Pai, perdoai, eles não sabem o que estão fazendo na cruz. Mas só, meu irmão, que pessoas que se convertem, que aceitam Jesus e não cometem mais pecados e confessam seus pecados. Pecados conhecidos, acariciados. Pecados que você sabe que já é pecado que o Espírito Santo te mostrou. A blasfêmia contra o Espírito Santo é ignorar aquele que pode levar alguém ao arrependimento
e ao perdão dos seus pecados. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não sente remorso. Pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo não sentem remorso ou culpado e não tem intenção também de mudar nada. Continua sempre do mesmo jeito. Jesus nunca rejeita quem se aproxima dele para confessar seus pecados. Uma das blasfemas contra o Espírito Santo, Jesus falou, seja santo porque eu também sou santo. E fala que o corpo da gente é o templo do Espírito Santo. Quinto pecado, a inércia. É comum que nós, preferimos permanecer em nossa zona de conforto. Isso é comum. Mas por que isso é considerado um erro? Por quê? Porque é impossível seguir o chamado de Deus e compartilhar suas palavras sem sair da nossa zona de conforto. Quinto pecado é a inércia. Tem pessoas que vai só dia de sábado para a casa do Senhor, que está escrito na Bíblia, depois volta para sua casa e quando abaixa o pôr do sol já vai para o shopping, está tudo certo, está tudo bem. Não quer sair da sua zona de conforto, não quer ir. A igreja convida para ir visitar irmãos que estão doentes, ou para ir visitar uma casa de um irmão que aceitou o convite de as pessoas ir lá e ensinar a palavra de Deus. Vou não, está frio. Está muito frio, então eu não vou. Hoje tem uma visita. Hoje eu não estou me sentindo bem. O apóstolo Paulo nos ensina que o evangelho tem o poder de salvar e transformar vidas e restaurar famílias também. Viu? No entanto, quando nós, acomodamos e não sentimos o desejo de compartilhar o amor de Deus, com as pessoas, e chamarmos, e ficar na nossa zoninha de conforto, nos contentamos nós em frequentar a igreja, com isso, nos contentamos só em frequentar a igreja, e acharmos que estamos cumprindo o nosso papel como cristão e está tudo bem, está tudo certo. Não é bem assim. Nós, nos tempos atuais, as distrações, e os enfrentamentos aumentaram significadamente, tá? As pessoas passam horas, dias e semana assistindo séries de TV, ouvindo música, jogando videogames e se divertindo com alguns amigos, sem perceber que Jesus pode voltar a qualquer momento. É isso que está acontecendo. Portanto, a melhor maneira de vencer o pecado, da inércia, é lutar contra os desejos da carne, tá? E unir-se a outros que estão, comprometidos com Deus. O melhor jeito é isso aí. É você negar os desejos da carne e se unir às pessoas que estão comprometidas com Deus. Vamos ensinar o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso?
lá no livro de Tiago. Tiago fala para nós. O que a Bíblia fala sobre isso? Né? Tiago 4, versículo 17, diz: se você sabe o que é certo e não faz, está cometendo o pecado. Uau! Eita, Tiago, hein? Tiago 4,17. Se você não sabe o que é, se você sabe o que é certo e não faz, está cometendo um pecado. A inércia. Sexto pecado, arrogância. Isso carrega na gente mesmo, hein? Uma pessoa arrogante se considera superior ou às outras pessoas. Se considera, né? Eu conheço tantos, hein? Talvez eu até já fui isso e sou isso algumas vezes. Pessoas arrogantes, superior a outros, e não está interessada em ouvir diferentes opiniões, por acreditar que sempre está certa. Por exemplo, tem pessoas que deletam aí o estudo que eu estou dizendo porque acham que ela está certa. Sua vaidade é mais importante, ela gosta mais da vaidade do que qualquer outra coisa, inclusive seu amor por Deus. Uma pessoa arrogante é assim. Tá? Infelizmente, podemos observar que essa é a mais uma característica, né, prejudicial que está se espalhando pelo mundo todo. Concorda ou não concorda? Arrogância. Reflita sobre as pessoas que você conhece, que se veem como inteligentes, sábias ou espirituais, mais do que outros. Reflita nisso. Muitas vezes elas não percebem que elas não percebem que a soberba, né? Que a soberba os leva à destruição. Uma pessoa arrogante se torna soberba também. Tá? Que leva ela à destruição e à separação de Deus. Pois a Bíblia nos ensina que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. É assim que Deus fala. Seja humilde. Não arrogante. Tiago 4,6, que nós lemos aí. Queridos, Tiago 4,17 nós lemos, isso está em Tiago 4,6. Assim sendo, é importante que evitemos a arrogância, pois a vontade de Jesus está próxima. A vontade não, me perdoe, a volta de Jesus está próxima. Tá? Assim sendo, é importante que evitemos a arrogância, pois a volta de Jesus está próxima. E aquele que forem humildes, reconhecendo que depende totalmente dele e de sua misericórdia, estão com ele, estão salvos. Pessoas arrogantes, tá difícil. Tá? O sétimo pecado, para terminar, o egoísmo. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, né? Se observarmos atentamente, veremos que isso está se manifestando de forma
intensa. Basta dar uma olhada nas redes sociais. Redes sociais. 2 Timóteo. Paulo nos adverte, né? De 2 Timóteo. Desculpa, 2 Timóteo. Paulo nos adverte isso aí. É só você ler aí. É tão bom ler a Bíblia. Para notar que muitas pessoas estão concentradas em si mesmas, exibindo suas conquistas, sem considerar os outros ou a Deus, o egoísmo é uma das piores enfermidades espirituais desse tempo de hoje, onde as pessoas, onde afeta diretamente só o Senhor. O egoísmo. O egoísmo é uma das piores enfermidades espirituais desse tempo, onde afasta as pessoas do Senhor e conduz os ensinamentos fundamentais de Jesus, né, sobre amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. O egoísmo tira isso das pessoas. Sabia? Como você deve amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, queridos, tá? Que veio para servir e se sacrificar em benefício dos outros, de todos nós. Você está pronto para abandonar seus próprios interesses a fim de obedecer à vontade do Senhor? Você está pronto? Negar o seu próprio eu? Pense sobre isso, meus queridos irmãos e irmãs. Tá bom? Claro que tem outros pecados, que nem eu falei. Mas o que é crucial e que Jesus está prestes a retornar, nós aprendemos aqui os 7 aqui, os cruciais, que atingem o ser humano no dia de hoje. Inclusive eu. Tá? Jesus está prestes a retornar, em breve, tá? E a trombeta soará, tá? E o Salvador do mundo, Jesus Cristo, virá para derrotar o anticristo e o falso profeta e Satanás. Tome cuidado. Vamos nos corrigir. Devemos buscar ao Senhor enquanto há tempo, queridos. A decisão está em suas mãos. Portanto, não permita que nenhum pecado desses que nós falamos aqui, desses 7, domine o seu coração. Jesus voltará e vem nos buscar. Aleluia! Como que você vai estar? De que forma você vai estar? Hein, queridos? Que forma que eu vou estar, então? 7 pecados que estão dominando o mundo antes da volta de Jesus. A ingratidão, a ganância, a imoralidade, a blasfêmia, a inércia, a arrogância e o egoísmo. 7 pecados que é crucial nos tempos de hoje, antes da volta de Jesus que está acontecendo no planeta Terra. Queridos, dá um like, dá um joinha, compartilhe isso com as pessoas, mostra isso para as pessoas, o que Deus tem nos mostrado hoje. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, na sua mente. Abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar. Eis que estou à tua porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Faça isso, queridos. Para nós se corrigir, pelo menos desses 7 que está assolando o mundo no tempo de hoje. Tá bom? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, onde você estiver. Tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilha. João Celestino 3074. Vou lá, você vai achar mais conteúdos, tá bom? Da palavra de Deus. Dá um joinha aí.
Fica com a paz do Senhor. Feliz sábado para todos. À tarde vai ter a lição da semana, continuando o livro de Marcos. Ó, joia à tarde, estou escrevendo ainda, tá bom? À tardezinha, nós vamos passar o estudo, né? A introdução da lição de Marcos, tá bom? Vai ser as parábolas, tá bom? Vai ser tudo sobre as parábolas de Marcos ali, tá bom? Fica com a paz do Senhor ali do capítulo 4 de Marcos. Em nome de Jesus, nós vamos entender todas as parábolas de Jesus. Tchau, pessoal. Até amanhã. Feliz sábado. Até amanhã não, até a tarde, né? Tardezinha, estamos juntos de novo aí com as parábolas de Jesus no livro de Marcos. Continuando o Evangelho de Marcos. Tá bom? Valeu!